Bom dia, meu nome é Marcos, eu sou professor da endocrinologia, já fui coordenador da propedêutica e essa aula era uma aula que ficou meio que na berlinda de ser retirada do programa, porque teoricamente é uma aula de introdução de exames laboratoriais num curso em que a gente enfatiza a importância do exame físico, né? Então, teoricamente, aparentemente pode parecer paradoxal ter uma aula para ensinar vocês a pedirem exames, mas a gente optou por manter porque vocês vão começar a exercitar, nos casos clínicos, raciocínio clínico, e o exame complementar faz parte da propedêutica, ou seja, na condução desses pacientes. Então, assim, basicamente para vocês terem uma noção inicial de como solicitar exame. E aí eu vou fazer algumas coisas para vocês começarem a entender como que se faz o raciocínio clínico, tá? Vocês vão ver, tipo, alguns alunos me perguntam no final, essa aula tem algum lugar? Tipo, não tem lugar nenhum. Eu fui construindo ao longo dos anos e tem um pouquinho de cada coisa, né? Então vão ter coisas que vocês vão ver na hemato, vão ter coisas que vocês vão ver na endócrino, vão ter coisas que vocês vão ver na nefro, né? Mas basicamente uma aula para introduzir como que vocês solicitam exames, tá? Bom, os objetivos. Então, vocês terem uma noção básica de exames complementares iniciais, como clínicos, né? A gente tenta formar vocês com uma formação mais generalista possível, né? Quando solicitar cada exame, tá? Evitar a solicitação de exames desnecessários, né? Lembrar sempre que o exame laboratorial é complementar ao exame físico, ou seja, não existe você pedir um exame antes de ter visto o doente, né? Assim, em geral, né? Existem situações particulares, a gente pode até discutir algumas delas mais para frente, mas, em geral, a ordem natural é você olhar uma história, examinar o doente e depois solicitar algum exame, tá? Então, ele é sempre complementar ao exame físico, tá? Pacientes sem sintomas podem necessitar de exame, então, assim, existem protocolos de screening para grupo de risco ou algumas situações clínicas de risco que você pode pedir exame em que o paciente não sente nada, né? E você está solicitando um exame eventualmente até complexo, um exame genético, um teste de esforço, uma angiotomografia coronariana. Existem várias situações em que você pode pedir, mas a ideia básica é que a solicitação do exame complementar é complementar ao exame, tá? Quando algum paciente solicita um exame de sangue completo, né? Então vocês vão se deparar com essa situação, tipo, doutor, me pede um exame aí completo, que eu possa ver tudo, né? Quem não quer ver tudo, né? Tipo assim, tudo que eu possa ter, tudo que eu possa prevenir, né? Doenças que eu, né? Seria o... Bom dia. Bom dia. Então você pede lá um exame que vai identificar tudo que você possa vir a ter, os seus riscos, eventuais patologias que você está, né, sujeito, né? Então, assim, e no ambulatório as pessoas acham que o hemograma completo, em geral, pega isso, porque ele está completo depois do hemograma, né? Então está longe de ser isso, mas para a gente ter noção, isso está avançando ao longo dos anos e cada órgão e sistema existem marcadores específicos onde você avalia disfunções daqueles órgãos ou daqueles sistemas, né? Então, por exemplo, você tem marcadores de injúria miocárdica, né? Então, um paciente com suspeita de doença coronária, você pede um marcador para ver se ele não está infartando, né? Você tem marcadores de disfunção pancreática, dependendo se é endócrina ou exócrina. Você tem marcadores do sistema nervoso central, você tem marcadores musculares, de vias biliares, do fígado. Então, existem marcadores para alguns órgãos e sistemas que você vai se utilizar deles para poder acrescentar ou fazer o seu diagnóstico, tá? Não, estou tranquilo, tá bom, obrigado. Esse é o slide mais importante da aula. Por que é o slide mais importante da aula? Na realidade, eu tentei achar... Na realidade, isso é uma analogia a um professor que eu tinha na faculdade, eu fui aluno da UF, professor Ricardo Carneiro. Eu sempre gosto de falar o nome, porque aí fica registrado o nome dele, que ele é um cara que marcou minha formação e eu guardo muitas das coisas que ele me ensinou.
Então, ele fazia uma analogia para a gente que ele falava que a gente não poderia ser igual o cachorro da roça. Como eu não achei nenhuma foto de cachorro da roça, o cachorro da roça é aquele cachorro que corre atrás do pessoal de bicicleta, né? Então, hoje em dia, o pessoal não anda mais de bicicleta na roça, todo mundo anda de moto, né? Então, o que eu achei mais próximo foi isso. O que significa o cachorro da roça? O cachorro da roça, ele corre atrás do cara de bicicleta, mas se você parar, ele não faz nada, porque ele não sabe por que ele está correndo atrás de você, né? Tipo assim, é o raio da bicicleta ou da moto que atrai ele de alguma forma, e quando você para, ele olha para você, tipo, e aí, por que você está correndo atrás de mim? Ele responde, não sei, né? E aí, então, na realidade, por que esse é o slide mais importante? Para vocês pedirem algum exame, vocês têm que estar sabendo por que vocês estão pedindo esse exame e o que vocês esperam encontrar nesse exame. Então, assim, você pedir coisas aleatoriamente, sem saber o que você vai encontrar de resultado desse exame, só vai te confundir, não vai te ajudar nada no diagnóstico e vai trazer, às vezes, ansiedade, muitas das vezes, ansiedade para o doente. Então, assim, se vocês... ao solicitar, e eu brigo isso tanto com os alunos que rodam comigo da graduação, como interno, como residente. Eu falo assim, por que você está pedindo esse exame? Você tem que saber exatamente por que você está solicitando cada um daqueles pontos, tá? E o motivo pelo qual você está solicitando e o que você espera encontrar, tanto normal quanto anormal. Porque às vezes as pessoas pedem um caminhão de exames, todos vocês já devem ter tido experiência disso, de algum conhecido com um calhamaço de exame, e algumas alterações que nem o médico que pediu soube interpretar. Então isso é bizarro de ridículo, né? Então, assim, se vocês, para pedirem qualquer coisa, vocês têm que saber o porquê que vocês estão pedindo, tá? E aí eu vou introduzir um conceito que vocês, eu acho que ainda não têm, que é a questão de sensibilidade e especificidade. Só para confirmar, vocês não sabem o que é isso não, quando você pede um exame. Então é legal que eu geralmente... vocês não têm nada disso antes, eu até acrescentei algumas coisas para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, o que é o exame complementar ideal? É um exame prático, de baixo custo, e aí vocês têm esses dois pontos aqui, que é sensibilidade e especificidade. O que é isso? Sensibilidade é a probabilidade de um indivíduo avaliado e doente ter seu teste alterado, tá? Especificidade é a probabilidade de um indivíduo avaliado e normal ter seu teste normal. Então, eu vou traduzir isso para vocês, tá? Então tem uma tabelinha ali, né? A doença e o teste, tá? O teste positivo e a doença, então verdadeiro positivo, falso negativo e verdadeiro negativo, tá? Então se a gente for traduzir isso, o que é a sensibilidade? Se vocês fecharem o olho, esquece ali que pode estar parecendo um pouco confuso. A sensibilidade é a capacidade que um exame tem de identificar aquela doença. Então assim, quanto maior a capacidade dele identificar todo mundo, mais sensível ele é. Então, se eu pego numa sala, eu vou botar exemplo disso, 100 pacientes, 30 doentes, se eu tiver um exame que eu consiga identificar esses 30, ele é um exame 100% sensível. Só que se nesse teste, desses 30 doentes, eu identifiquei 35, ou seja, 5 que não eram doentes, ele foi 100% sensível, ou seja, ele identificou todo mundo. Mas ele não foi totalmente específico. Por quê? Ele identificou gente que não tinha doença. Entenderam isso? Então, essa é a diferença estrutural entre sensibilidade e especificidade. Vou botar exemplo para vocês começarem a entender, que depois, ao longo da aula, vocês vão ter vários exemplos, que eu vou falar, isso aqui é muito sensível, isso aqui é mais específico, tá? Então, eu fiz duas tabelinhas aqui, para ficar fácil. Então, assim, o cenário, 10 indivíduos, 2 doentes. O teste identifica todos os doentes, mas também uma pessoa saudável como positivo. Então, ali é o saudável verdinho, o doente e o vermelhinho. Tá? E o teste é o círculozinho amarelo. Tá? Então, vocês veem que o círculo amarelo identificou exatamente esse exemplo que eu falei antes. Né? Os 2 doentes, mas identificou um que era saudável como positivo. Então, a sensibilidade dele foi 100%, que ele identificou todo mundo. Então, existe uma formulazinha, vocês não precisam decorar isso, né, aquela verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso negativo. Né? Tá? Ou seja, ele não teve nenhum falso negativo. Tá? Agora, a especificidade já foi diferente. Ou seja, ele identificou erradamente uma pessoa que não tinha doença. Então, ele não é tão específico. Então, a especificidade dele não foi 100%. Aí eu fiz um outro cenário aqui, 10 indivíduos, 4 doentes. Tá? 6 saudáveis e 4 doentes, né? O verdinho e vermelhinho.
E o teste ali é o círculozinho amarelo. Então, olha só, o círculo amarelo está em 3 vermelhinhos, mas um vermelhinho ele não identificou. Então, ele não foi 100% sensível. Ou seja, eu tinha gente doente ali que o teste não pegou. Então, você vê que... E ali, se você não precisa nem da fórmula, só você olhar a proporção. De 4 doentes, 3 eram positivos. A sensibilidade dele foi o quê? 75%. Só raciocinar, né? No entanto, ele foi 100% específico. Por quê? O teste não errou em ninguém, ou seja, ele foi positivo em todos os que estavam doentes, mas ele deixou de pegar um. Então, por isso que a gente usa sempre essas duas coisas. Vocês vão ouvir falar o tempo todo ao longo da carreira de vocês de médico de sensibilidade e especificidade. Qual é o exame ideal? Que ele seja 100% sensível e 100% específico, só que esse exame não existe. Então, em geral, quando você tem um exame muito sensível, ele não é tão específico, e às vezes quando você tem um exame muito específico, ele não é tão sensível. Então, essa balança vocês vão vivenciar ao longo da solicitação de exames de vocês. Tranquilo isso, gente? Tranquilo, né? Então, eu vou falar... Agora vamos começar exatamente dos casos. A aula é toda baseada em casos. Eu vou falar casos clínicos, tá? E aí vocês vão dizendo o que vocês têm que pedir, tá? E são todos casos reais, tá? Não foi nenhum caso inventado, não, tá? Todos pacientes meus, tá? HPC, 68 anos, hipertensa severa, FA crônica persistente, doença arterial coronária com revascularização do miocárdio em 1988. Refere início de cansaço aos médios esforços que no último mês passou a ocorrer em pequenos esforços. Atividades domésticas leves, inclusive com precordialgia. Estava escondendo das filhas, mas há aproximadamente 8 meses tem percebido sangue nas fezes em pequena quantidade. E aí? Acho que para o coração seria um marcador de lesão cardíaca, talvez, quando você cai de... Como é que é seu nome? Nicolas. Nicolas está falando de marcador de exame cardíaco. Vocês acham que seria... Ela chegou tá no ambulatório de vocês. Eletro, tá bom, mas o que mais? Sangue nas fezes. Como é que é seu nome? Heloísa. Então a Heloísa falou de sangue nas fezes. Qual o exame que você vai pedir para ver o sangue nas fezes? Tá, você pode pedir um sangue oculto. Aqui eu vou falar só de exames de sangue. Não vou falar de exame de colonoscopia, de nada disso não. Vamos falar de exame de sangue. Você está lá pedindo um exame sentado. Isso, você vai avaliar a hemoglobina. Então você pode pedir um hemograma. Tá bom. Isso, você pode ver a cinética do ferro. Tá bom. Como é que é o seu nome? Nicole. E o Nicolas, né? Nicolas falou de marcador. Por que eu não pedirei marcador agora? O marcador de injúria seria mais se você estivesse suspeitando que ela estivesse infartando. Se você suspeitar que ela esteja infartando, você tem que pedir. Então, assim, qualquer suspeita Só que ela, ambulatorialmente, ela sem dor naquele momento, você pode até pedir... Vamos supor, ela está no ambulatório aqui. Aí você pediu um eletro, tem uma alteração do eletro, você pode até pedir um marcador. E aí você não libera, ela não pode ir embora para casa, tá? Então, se você não estiver suspeitando que ela esteja com uma síndrome coronariana aguda, você não precisa pedir, tá? Mas tá valendo, entendeu? O teu raciocínio. Então, a princípio, a gente está investigando aqui uma anemia, né? Numa paciente com doença coronária, né? Que tem uma precordialgia e um cansaço que era de médio esforço para os pequenos esforços. Então, eu não peguei a sigla RVM, né? É revascularização do miocárdio. E o FA? Oi? Fibrilação atrial. Tá? Então, assim, todo mundo já pescou que a gente está investigando aqui 2 problemas principais. Ela tem uma anemia, provavelmente por essa perda, ela tem uma doença coronária. Beleza? Isso aí ficou tranquilo para todo mundo, né? Então, vocês pediram certo inicialmente o hemograma. O hemograma a gente avalia basicamente 3 séries, né? A série vermelha, a série branca e as plaquetas. Aqui a gente está pedindo hemograma para avaliar a série vermelha, tá? Os glóbulos vermelhos. Então, o que a gente olha na série vermelha? A rotina básica, você tem que olhar hematócrito, hemoglobina e volume corpuscular médio. Vou falar até um pouquinho dos reticulócitos. O reticulócito a gente pode deixar até mais para o final, tá? Então, quando você olha hemograma, as 2 questões básicas iniciais, você olhando o volume corpuscular médio,
que é a medida direta do tamanho do eritrócito, você classifica essa anemia em macro-microcítica, né? Então isso já vai te direcionar muito para o diagnóstico, né? E então as duas perguntas que vocês têm que fazer qual é o tamanho, como é que é o tal VCM, e pensar qual seria o provável mecanismo da anemia. Isso, em geral, pela história, você já, nesse caso, a gente já está sabendo, né? Que pela história, provavelmente, ela refere que está perdendo sangue há pelo menos 8 meses, né? Então, no mecanismo da anemia, a gente tem basicamente 3 questões. Ou ela tem defeito de produção, ela tem sangramento, ou ela tem hemólise, tá? Então, no dela, provavelmente, é sangramento, tá? Os reticulócitos avaliam a resposta da medula, né? Então, assim, a forma jovem da célula vermelha. Então, dependendo de como está o reticulócito, você avalia se essa medula está respondendo adequadamente a essa perda, alguma injúria que está acontecendo para o que esteja levando esse quadro de anemia, tá? Aí eu botei ali embaixo, o nível de reticulócito tem relação com a gravidade da anemia. Os índices de reticulócito menor que 3% estão relacionados aos defeitos de produção. E um conceito importante é que se você tiver a parada da medula, você diminui de 3 a 4% do hematócrito por semana. Então, se você tiver, por exemplo, uma aplasia de medula, essa queda do hematócrito vai ocorrer mais ou menos nessa velocidade, tá? Então, isso aqui é o normal, vocês não precisam decorar, isso, né, na prova, em geral, vão ter indicativos e vão falar para vocês, tá? Mas o que seria o normal do homem e da mulher e o VCM, que é o principal. Então, o hematócrito e hemoglobina e o VCM do homem e da mulher. E existe uma forma de você calcular um índice de reticulócito. Isso para vocês agora não é importante, não. Vocês conseguirem olhar, identificar, ver a questão da anemia e olhar o VCM já vai te direcionar bastante para as causas, que é o que a gente o que a gente tem aqui. Então, quando você classifica a anemia de acordo com o volume corpuscular médio, você tem a micro, a normo e a macrocítica, né? A microcítica, né, em geral, que é um VCM abaixo de 80, na grande maioria dos casos está relacionado ou deficiência de ferro ou talassemia, né? Então, no caso dela, provavelmente é por deficiência de ferro, ou seja, voltando ao slide lá do cachorro do cachorro correndo atrás da moto, da bicicleta, né? Eu estou pedindo um hemograma esperando encontrar uma anemia microcítica. Ou seja, se tiver alguma coisa diferente disso, você já vai pensar em outras possibilidades. As normocíticas têm várias causas e a macrocítica, em geral, tem relação, uma anemia megaloblástica ou deficiência de ácido fólico ou vitamina B12. Né? O alcoolismo, a hepatopatia também são outras causas de anemia macrocítica. Mas a grande maioria das microcíticas, até que prove o contrário, ou é talassemia ou é deficiência de ferro. Tá? E aí, Nicole, né? Nicole tinha falado da cinética do ferro. Então, botei aqui só para vocês recordarem um pouquinho da fisiologia em relação à absorção do ferro e o que a gente pede para avaliar de início em alguém que tem uma suspeita de deficiência de ferro. Você pode pedir o ferro sérico, você pode pedir as proteínas que transportam ferro e a gente pede a ferritina, que é uma forma que você está armazenando, a forma de armazenamento do ferro. Então, são basicamente as 3 coisas que você solicita na cinética do ferro. A gente não pede eritropoetina como exame de rotina, não. Tá? Deixa eu voltar aqui. Anterior. Isso aqui eu botei, saiu até o nome dessa paciente. Essa paciente faleceu já. Faleceu de Covid. E aí aqui eu botei como se você estivesse solicitando aqui os exames. Então, assim, o hemograma. E o que a gente pede da cinética de ferro? Ferro é a sigla de TIBC, que a gente chama de TB, que é Total Iron Bind Capacity, que é a proteína de ligação, a capacidade de ligação do ferro. Tá? E a ferritina, que é a reserva do ferro. Tá? Então, isso aqui seria o exame inicial. Seguindo nesse mesmo caso, ela é hipertensa há 30 anos, tem insuficiência cardíaca e doença coronária, e usa regularmente furosemida, bisoprolol, valsartana, melodipina e xarelto, que é o rivaroxabana. No exame físico, além da anemia, B3 e discretos estertores B basais, ela tem uma turgência jugular patológica a 30 graus e uma hepatomegalia, com 15 centímetros de hepatimetria, mas não está equitérica, e edema dos membros inferiores. Com essa continuidade dessas informações, que mais que vocês pediriam de exame? Oi?
Turgência jugular. Turgência jugular patológica. Estertor é o estertor crepitante, é uma alteração do exame físico que vocês vão aprender, tá? Nas bases dos pulmões, tá? Então são alterações do exame. Quem foi que perguntou? Como é que é o seu nome? Murilo, tá bom. Professor, só uma dúvida antes de você ir para essa parte de cardio. Por que no hemograma dela não olharia, por exemplo, também as plaquetas para ver se está tendo alguma alteração plaquetária que possa responder, por exemplo, porque ela tem no vagina? Tá, não, eu vou falar disso. Não, a gente vai olhar tudo, tá? Mas eu vou falar depois da plaqueta. Então aqui, o que eu botei isso aqui? Provavelmente a maior parte dos remédios vocês estão tendo farmacologia, então tem algumas coisas aqui que vocês já ouviram falar, outras vocês não sabem. Mas por que eu botei isso aqui? Na hora de solicitar exame, ou quando você vem a partir de alguma queixa do doente, que você examina o doente, a lista e os remédios que ele usa tem que ser incluído na lista de problemas. Todos os remédios. Todos. Desde pomada, de coisas, de remédio de nariz que ele acha que seja inócuo, a qualquer remédio. Por quê? A queixa, o motivo pelo qual ele está te procurando, pode ser pura e simplesmente um efeito colateral de um remédio. Por exemplo, o doente pode procurar vocês por conta de tosse. E aí ele está usando enalapril, que é um inibidor da enzima conversora. O principal efeito colateral do remédio é a tosse. Então você tira o remédio e acabou o problema dele. Então, assim, se ele usar todos os... Então, assim, quando vocês vão agora no 5º período, é o principal exercício diagnóstico de vocês. Pegar as informações, listar os problemas e agrupar esses problemas em síndromes. Nem sempre eles vão ter as síndromes completas. Às vezes eles vão ter problemas aleatórios. Mas os remédios têm que estar na lista de problema. Sempre. Todos. Então, assim, eu vou dar aula para vocês de semiologia endócrina. O que a gente mais vê é Cushing por uso de corticoide exógeno. E vale pomada. As pessoas usam pomada de corticoide achando que eczema, lesão debaixo da mama. Ah, não, estou passando aqui na minha mãe porque tem um negócio e passa. E a pessoa está com Cushing por conta de pomada. Né? Então, isso é corriqueiro para a gente. Então, assim, todos os remédios. Então, vocês têm ideia de quais são esses remédios, não? Então, furosemida é um diurético de alça, bisoprolol é um beta-bloqueador, valsartana é um bloqueador de receptor da angiotensina, amlodipina é um bloqueador de cálcio e xarelto é um anticoagulante, tá? E aí no exame físico, vocês vão aprender isso agora nesse período, né? Ela tem alguns sinais aqui de insuficiência cardíaca. B3 é um sinal de insuficiência cardíaca, mas pode estar presente na anemia. A estertoração bibasal pode ser um sinal que ela está com algum grau de congestão pulmonar, tá? E ela tem edema de membro inferior, ou seja, ela pode ter congestão sistêmica com um fígado aumentado. O fato dela ter esse fígado aumentado te direciona a pedir alguma coisa de prova de função hepática ou não? Vocês acham? Que mais? Então vocês acham que sim, que vale a pena pedir coisa do fígado? Pode ser só por hemólise? Por hemólise? Mas ela tem alguma coisa de hemólise aqui? Até agora eu dei algum dado que te faça suspeitar que ela tem alguma coisa para hemólise? Mas a anemia dela é por hemólise ou é por perda sanguínea? Ela já te falou. Ah, é a mesma. É a mesma doente. Não mudei de doente não, ainda estamos na mesma, tá? Então, assim, a princípio, eu estou acreditando que ela tem uma anemia por perda sanguínea. Então, se você imaginar que ela tem insuficiência cardíaca, ela pode ter um fígado aumentado por conta de insuficiência ventricular direita, tá? Mas, assim, se você pedir uma avaliação da função hepática, não está errado, não, tá? Então, vocês vão ver que a hepatimetria, vocês vão aprender a ver o tamanho do fígado, né? Ela está com a hepatimetria aumentada, tá? Oi? Talvez isso pode ser ligado com a utilização de xarelto. Como é que é? Talvez isso pode ter uma ligação com o xarelto. E como é que você vai chegar nessa conclusão, sabe? Como é que eu vou chegar na conclusão se... Porque ela tomar um anticoagulante não vai ter um sangramento. E aí, como... O remédio não é. Então, muito bom. Isso aí, parabéns. Como é que é o seu nome? Pedro, Pedro. E aí, Pedro? E aí, como é que você faz? então, vocês talvez mexer na dosagem ou se
ver os exames, realmente qual tipo de anemia, vou avaliar se essa... Então, assim, tem sentido ela usar anticoagulante enquanto ela está sangrando? Só que aí você vai avaliar também por que ela está tomando esse anticoagulante. Se ela tem um trombo... Aí... Então, aí eu vou te explicar. Ela está usando anticoagulante porque ela tem fibrilação atrial. A fibrilação atrial crônica é a indicação dela estar anticoagulada, porque impõe em risco dela ter embolia sistêmica. FA crônica é estabelecido, então por isso ela está usando anticoagulante. Então, para você, se ela está tendo um quadro que está relacionado ao sangramento e está usando anticoagulante, isso é uma coisa meio incongruente, né? Sim, não era. Sim. E aí, o que você faz? Avaliar outras alternativas. Não, você que é o médico, você que tem que decidir. Mas eu sou médico ainda. Então, mas aqui é um exercício para você virar médico, entendeu? Tua dúvida é maravilhosa, entendeu? Tipo assim, essa é a questão central da discussão clínica. Tipo, isso é o que a inteligência artificial não vai conseguir fazer para vocês. Muito bem. Muito bem. É isso. Tipo, a grande questão da medicina é essa. Tipo, você vai pesar... Então, assim, a grande questão dela agora, você chegou no ponto central da doente. Tipo assim, ela é uma doente que tem doença cardíaca, tem doença coronária e está tendo um sangramento. Só que ela está usando um anticoagulante por um motivo específico. Só que o que está descompensando ela, provavelmente, é esse sangramento. Então, o que a gente tem que fazer agora? Tirar o anticoagulante. Ponto. Não tem discussão. Fala assim, mas ela tem indicação de tomar anticoagulante para fibrilação atrial. Lamento. Ela é um risco que você vai ter que assumir enquanto você corrige essa anemia dela. Não tem sentido você... Sim, ela vai continuar anticoagulada. Então, assim, foi isso que eu fiz. Eu tirei o anticoagulante dela. Só para resumir, já que você já chegou, você bypassou algumas etapas que a gente ia discutir, essa paciente tinha um tumor de colo. Então, eu tirei a anticoagulação, ela parou de sangrar. E aí, ela fez uma colonoscopia, confirmou e ela conseguiu operar. E aí, resolveu. Depois ela voltou, voltou a tomar depois. Mas aí, assim, qual é o problema? Assim, no período em que eu suspendi, ela poderia ter tido uma embolia? Sim. Sim, poderia. Eu teria alguma outra coisa a fazer? Não. O doente tem que saber que a gente está assumindo esse risco. Então, assim, vocês vão ter que saber colocar na prateleira o que é prioritário, o que coloca o doente mais em risco. Então, naquele momento que estava colocando ela mais em risco era o sangramento. Então, eu precisei tirar um anticoagulante, deixar ela sob o risco de uma embolia até resolver o problema. Entendeu? Cabia a mim resolver o mais rápido possível. Aí, assim, existe uma informação. O risco de alguém com fibrilação atrial, dependendo dos fatores de risco associados de ter uma embolia, é em torno aí de entre 5% a 10% no ano. Então, assim, não é um risco tão alto, mas é um risco. Por isso que ela precisa tomar um anticoagulante. Ou seja, ela não está no risco... Você vai falar assim, ela está no risco de ter um evento na semana seguinte que eu suspender? Até pode, mas a probabilidade é pequena. Então, essa anticoagulação é para prevenir ela ter um evento ao longo no curso dos anos. Entendeu? Então, foi isso que a gente fez. Que, no caso, eu fiz, que eu era o médico dela. Né? Então, eu tirei o anticoagulante, ela tinha um tumor de colo, operou e depois ficou bem. E veio a morrer de Covid depois. Mas, no caso da pessoa, se eu tiro o anticoagulante, tendo esse risco. Mas também não teria como fazer uma cirurgia nela se ela tivesse com anemia ainda. Eu precisava estabilizar primeiro. Exatamente. Ou seja, porque ela era paciente de idade, cardiopata, ou seja, para ela ir para a cirurgia, ela teria que estar compensada, sim. Tanto da insuficiência cardíaca quanto da anemia. Senão coloca o risco dela morrer na cirurgia era muito grande, entendeu? Sim, sim. B3 é a terceira bulha, tá? E aí, assim, voltando para o caso, apesar do Paulo, né? Pedro e Paulo tá próximo. É isso. Do Pedro já ter chegado no coração do problema, eu botei outras questões aqui para a gente discutir em relação ao exame dela, tá? Como ela está usando o diurético, tem insuficiência cardíaca, eu botei outros exames que a gente pode solicitar para ela. Então, função renal e eletrólito é sempre importante vocês avaliarem paciente que tem hipertensão e está usando diurético, tá? E a função hepática, como a Nicole lembrou, eu acho que cabe fazer por conta dela... Nicole, né? Falei certo. Por conta da hepatomegalia. Apesar de que existe a probabilidade desse aumento do fígado ser só por congestão, tá? E aí, o que a gente pede de função renal? Vocês vão ter aula de insuficiência renal aguda e crônica, tá? Mas ureia e creatinina, tá? Ureia, excreção de nitrogênio
proveniente de catabolismo proteico, 40% reabsorvido nos túbulos, tá? Vocês vão aprender que as elevações da ureia e creatinina vocês precisam classificar entre insuficiência pré-renal, renal e pós-renal, tá? A ureia vai te ajudar, vai te dar alguma pista em relação a isso. E a gente sempre usa em conjunto com a creatinina, tá? Deriva do metabolismo da creatina, eliminada no plasma pela filtração e não é reabsorvida nos túbulos. O rim ainda elimina por excreção tubular ativa, por isso que a elevação dela é mais tardia que a ureia, tá? Então o conjunto dos dois fornece uma estimativa da função renal do paciente. E existem fórmulas que você usa a partir da ureia e creatinina para dizer a taxa de filtração glomerular do paciente, tá? Então, exame simples, barato, tá? Na minha época, a gente tinha que saber isso de cabeça, né? Hoje em dia, tudo vocês têm no telefone, tem formulazinha, né? Então, assim, 140 menos idade vezes o peso sobre creatinina vezes 72, multiplica por 0,85 se for mulher, tá? Tô fazendo sem olhar para lembrar da época que eu tinha que decorar isso. Hoje em dia já tem nos aplicativos, tem várias nuances em relação à diferença de raça, que você pode ter algumas mudanças de cálculo, idade, patologia associada, mas essa é a fórmula clássica que se usa, né? E a partir daí você tem uma estimativa da função renal do doente. Os eletrólitos eu não vou entrar especificamente em cada um, mas só para vocês terem ideia, que são exames que são simples, são baratos de fazer, no contexto aí de você pedir uma avaliação da função renal, e cada eletrólito pode ter manifestações particulares, né? Então, por exemplo, o sódio está relacionado a distúrbios de água, né? Então, por exemplo, a hiponatremia e a hipernatremia, em geral, está relacionada à perda volumétrica, né? Assim, desidratação, e a hiponatremia a excesso de água. Obviamente que existem nuances que vão diferenciar isso, né? Potássio tem várias manifestações, né? Eu vou falar de algumas para vocês, né? O cálcio, especificamente, tem muito a ver com minha área. Então, por exemplo, hipoparatiroidismo, pós-cirurgia de tireoide, onde os pacientes eventualmente são retirados das paratireoides. Ele pode ter hipocalcemia grave, então existem manifestações específicas de hipocalcemia, né? Mas só para vocês terem ideia que cada distúrbio eletrolítico tem alguma manifestação específica. Essa aula depois eu mando, fica no AVA, ou a Fátima bota para vocês. Lembrar que a hiponatremia pode dar crise convulsiva, tá? As hiponatremias mais graves, tá? E a hipercalemia coloca o paciente em risco de vida, tá? Você pode ter alteração eletrocardiográfica até a sistolia. Então existem valores críticos do potássio em que quando vocês rodarem na nefro, vocês vão ver isso. Paciente que não sabia que tinha uma insuficiência renal e chega com hipercalemia, você precisa lançar a mão de algumas medidas para proteger a célula miocárdica do risco de arritmia, que coloca esse paciente sob risco de morrer. Não sugerindo longe disso para vocês, mas assim, essa é uma estratégia que muitos... já se fez isso e as pessoas se usam para autoextermínio e, eventualmente, para execução de outras pessoas, né? Que é a injeção de potássio na veia. A pessoa morre rápido, né? Faz arritmia e morre, tá? Então, aqui a nossa pacientinha, né? Hemograma, ferro, a cinética do ferro, função renal, eletrólito. Chegamos aqui na função hepática. O que a gente pede para a função hepática? O básico, né? A gente pede transaminase, vou falar de cada um deles, transaminase, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina, coagulação e albumina. Tá? Isso aqui, teoricamente, seria o hepatograma que se fala, né? Então, as transaminases, né? TGO e TGP, são as duas transaminases, elas catalisam a interconversão de aminoácido e alfa-cetoácido por transferência de grupo amino, e elas são amplamente distribuídas em vários tecidos, né? Principalmente no fígado, mas você tem ela nos rins, no coração, além de pâncreas e músculo estriado, especialmente a TGO. No entanto, existe um padrão, ou seja, aí a gente volta para o iniciozinho da aula. Todas as alterações de transaminase refletem a hepatopatia? Não, então assim, ela é um exame que é sensível, né? Ela é bastante sensível, mas ela não é específico. Por que ela não é específica? Se você tiver, por exemplo, uma miopatia que aumenta a TGO, ou seja, ela não tem só no fígado, ela tem no músculo. Então, assim, ela é sensível, que ela vai pegar alguma alteração hepatocelular, mas ela não é específica
porque outras patologias podem aumentar, tá? No entanto, existem alguns padrões, por exemplo, transaminase acima de 1000 está relacionado a hepatite grave, as lesões crônicas em geral não tem transaminase tão alta, e existe uma regrinha que a gente usa, que os níveis mais elevados, a relação entre a TGO e a TGP. Em geral, a TGO está mais presente na hepatopatia alcoólica. Então, quando você tem as duas transaminases aumentadas, a TGO, quando predomina sobre a TGP, está relacionado mais a álcool, e a TGP, quando predomina em relação à TGO, está relacionado mais à esteatose não alcoólica, que é a causa mais comum, e vai ser a causa mais comum de cirrose no mundo moderno, que é a cirrose por obesidade e síndrome metabólica. A estimativa, vocês vão ter aula disso, a estimativa que a cirrose por vírus vai acabar, a partir de 2030 a gente não vai ter mais ninguém, porque todos os casos de hepatite B e C você tem cura em 100%, ou seja, os que estão cirróticos vão vir a falecer, e os que diagnosticarem agora, eles vão ter tratamento que vão curar, não vão ter mais a doença. Então, as cirrose por vírus vão acabar. Vai sobrar a cirrose por álcool, que não está aumentando, está mais ou menos no nível estável, e a cirrose por obesidade e síndrome metabólica está escalando a ponto de ultrapassar provavelmente depois de 2030. Não sei agora com os remédios novos, né, com as canetinhas do emagrecimento, né, Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, né, isso provavelmente vai, talvez, impacte a evolução disso aí, mas nem todo mundo pode gastar 2, 3 mil reais no remédio todo mês durante a vida toda, tá? Mas então essa é uma dicasinha boa em relação à questão da TGO e TGP, tá? Outra coisa que a gente avalia a função hepática, fosfatase alcalina e gama-GT. Então a fosfatase alcalina é uma enzima presente também em praticamente todos os tecidos, tá? Mas os níveis séricos provêm principalmente do fígado e do osso. A fosfatase alcalina está relacionada à formação óssea. Por isso que, se vocês forem olhar a fosfatase alcalina de criança, ela é muito maior do que a do adulto, porque o osso dele está sendo formado. Inclusive, eu uso como endócrino, os endócrinos, alguns, não todos, como uma forma de avaliar o encerramento do crescimento, ou até como uma ferramenta auxiliar nas crianças que a gente usa para tratar com GH para o crescimento, é a fosfatase alcalina dela chegar no nível de adulto. Que a gente sabe que, assim, obviamente a gente usa radiografia de mão e punho para avaliar a idade óssea, mas a fosfatase alcalina dela chegando em nível de adulto, que é nível mais baixo, é um indicativo que ela tem pouca coisa para crescer, ou seja, o osso dela não está se formando mais, ela já alcançou o nível do adulto, tá? A fosfatase está aumentada em todas as hepatopatias, mas caracteristicamente elevada nas doenças das vias biliares, ou seja, quando você tem alterações das provas de função hepática, mas com mais alteração de fosfatase alcalina e gama-GT, a probabilidade dessas alterações ser mais das vias biliares do que uma lesão hepatocelular, tá? Então a gama-GT você usa em conjunto, maior síntese no hepatócito e no epitélio das vias biliares, e é um marcador de colestase, mas pode estar alterado em qualquer hepatopatia. Então a gente usa tudo isso em conjunto, as transaminases, fosfatase alcalina e gama-GT, tá? E mais dois aqui. Icterícia, a gente vai... O que eu gosto de lembrar para vocês que... E aqui vale um parênteses para para vocês entenderem algumas coisas. Ao mesmo tempo que a gente defende absurdamente o exame físico, vocês têm que ter a noção de que o exame físico tem limitações. E aí vocês não devem ser teimosos em relação a isso. Ou seja, existem situações que o exame físico não identifica. E aqui, por que eu parei para falar nisso? Você pode ter alterações já de bilirrubina em que a icterícia não está manifesta clinicamente, né? Você pode ter uma alteração menor em que ele não está ictérico. Falar, mas como que ele tem hepatopatia se ele não está ictérico? Ou seja, a icterícia só vai aparecer a partir de um determinado de bilirrubina. E aí eu estou falando isso porque existem várias situações na prática médica em que o doente tem a patologia, você já tem como diagnosticar, mas o exame físico é pobre. Então, vocês têm que saber identificar onde que o exame físico ele é muito mais importante, onde ele talvez não vai te acrescentar tanta coisa, tá? Então, isso são coisas que vocês vão ter que ter a noção, tá? Então, as bilirrubinas, voltando para a dúvida dela, como é que é o seu nome? Sua mesmo, que falou da hemólise. Luísa. Quando você falou da hemólise, aqui está na hora da gente ver a hemólise, que é a bilirrubina. Então, assim, a bilirrubina é produto de quebra de hemoglobina no sistema retículo endotelial, né, conjugada no fígado para ser excretada na bile. Então, assim, aqui, o que para vocês é importante?
A direta que é conjugada ao ácido glicurônico e a indireta é a não conjugada. Então, assim, a direta está relacionada à hepatopatia, em geral, às doenças hepáticas. E a indireta, em geral, está relacionada à hemólise, tá? Ou seja, você teve hemólise e aquela bilirrubina indireta em que ainda não foi conjugada é o que faz aumentar, tá? Então, o diagnóstico diferenciado das doenças hepatobiliares é hemólise e defeito de conjugação. Então, a icterícia, como eu falei do slide anterior, ela só é clinicamente manifesta quando você tem uma bilirrubina total maior do que 2,5. Lá em cima no cantinho tem os valores de referência. Então, assim, o total normal de 1,2 até 1,2, então vamos supor, se ele tiver lá 1,82, ele pode não ter icterícia nenhuma e já está com a bilirrubina aumentada, ou seja, já ter alguma alteração, né, hepática ou de algum distúrbio que esteja levando aquele aumento de bilirrubina, tá? O nível de bilirrubina direta maior de que 50% dos valores totais são sugestivos de causa pós-hepáticas, né, no caso de obstrução de vias biliares, eventualmente. E a bilirrubina indireta está mais relacionada à anemia hemolítica, tá? Hemólise autoimune, transfusão de sangue, reabsorção de hematoma e eritropoese ineficaz de doenças hereditárias, tá? Então, direta, você vai pensar em questões mais hepáticas ou pós-hepáticas, e indireta mais em hemólise, o erro de conjugação, tá? As proteínas a gente pede como marcador da reserva do fígado, né? Já que vem principalmente do fígado, as proteínas, a gente pode pedir proteína total e frações, que é o que normalmente a gente pede, e as frações vêm albumina e globulina, tá? A relação albumina e globulina pode ser um indicador para a gente avaliar a função hepática. Eu não vou entrar especificamente nesse aqui, mas só para vocês terem ideia de que é um marcador da função hepática, tá? Então aqui, ó, o exame dessa paciente, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT. Mesmo ela sem icterícia, se vocês pedirem bilirrubina, eu botei entre parênteses aqui, não estava errado. Proteínas totais e frações. E aí foi o que o Paulo ou Pedro falou? Pedro. Que o Pedro já tinha acertado antes da hora, pô, Pedro. Você estragou o negócio, né? O sangramento, a primeira coisa que vocês tinham que fazer era suspender o anticoagulante, né? Porque você já suspendeu rapidamente, não precisou nem usar inteligência artificial, você já foi em cima do que era o mais importante do caso, tá? Só não lembrar o nome do anticoagulante que ela estava usando? Rivaroxabana. Tinha outro nome, né? Xarelto. Xarelto é o nome comercial. Hoje em dia já tem um monte de genérico, antigamente não tinha, tá? Como é que é o seu nome mesmo? Maiara. Maiara lembrou da plaqueta. Aí por isso que eu deixei para falar depois. Então, assim, deficiência de plaqueta também pode ser uma causa de sangramento, e aí no hemograma você acaba olhando, entendeu? Tá? Só para lembrar ali o normal, tá? É importante não apenas o número, mas também a função. A trombocitopenia, ou seja, valores abaixo de 50 mil são os valores que predispõem a sangramento. Então a gente vê frequentemente, se vocês forem olhar o valor normal de 150 a 450, frequentemente os pacientes falam assim, minha plaqueta está baixa, mas assim, 110 mil, 120 mil, fala assim, isso aí não tem importância nenhuma, você pode ser só uma variação do normal, tá? E a trombocitose, que quando ela está muito aumentada, pode predispor a trombose, por hiperviscosidade. Então, os extremos que são problemáticos. Existem alterações, por exemplo, eu não vou entrar nesse negócio não, de FIB4, depois se der tempo no final eu falo, mas a gente usa mais como um cofator nesse caso, né? Era importante olhar a plaqueta, como você bem lembrou, tá? Mas só um adendo aí do hemograma. Mas ali, no caso, inicialmente, a gente estava querendo saber mais sobre a questão da anemia, tá? E a última coisa em relação à hepatopatia é a avaliação da hemostasia. Vocês tiveram isso no período passado, não tiveram? Petequia, vocês não têm uma aula desse troço? No M4 tem, não tem? Petequia, púrpura, equimose, esse negócio. Então não preciso falar disso não, né? Tá? Petequia, púrpura e equimose. Mas aí o que tem a ver com a hepatopatia, tá? Só para lembrar, a gente tem hemostasia primária, tá? Que é plaqueta e fator de von Willebrand, e hemostasia secundária, que é mais demorada até a formação da fibrina, que tem as duas vias, né? Que a gente avalia, pelo TAP e o PTT, tá? Então, quando você tem um sangramento, aqui vai uma outra boa discussão. Voltando lá, por isso que é legal a gente ter falado aquele negócio do início lá de sensibilidade e especificidade, qual é o exame ideal. Quando você está investigando o sangramento, então se a gente olhar para isso aqui, para eu fazer uma avaliação da hemostasia primária e secundária, eu precisaria dosar plaqueta, olhar fator de von Willebrand, TAP e PTT. Concordo, né? Só que por que eu não peço fator de von Willebrand para todo mundo?
Oi? Porque ele é muito caro e a probabilidade de você identificar uma doença de von Willebrand é muito baixa, entendeu? Então, assim, isso é uma outra questão em relação à solicitação de exames que vocês têm que entender. Então, assim, vocês vão pedir coisas que você tenha uma probabilidade maior de identificar e que seja viável financeiramente, entendeu? Não tem sentido você pedir um painel gigante de hemostasia se você vai identificar a maior parte, ou seja, no hemograma inicial você às vezes já pode estar identificando a causa. Vamos supor, você pegou um hemograma num paciente que tem uma história de sangramento, qual é a necessidade de você olhar fator de von Willebrand? Nenhuma, entendeu? Então, assim, ou seja, se tiver alguma situação específica em que a doença de von Willebrand seja significativa para você investigar, você vai incluir, tá? Mas aqui, então, com isso aqui, a gente está vendo assim, que na hemostasia primária são basicamente a plaqueta do fator de von Willebrand, e na secundária, o TAP e o PTT. No caso, em relação à hepatopatia, o que está relacionado mais aos fatores vitamina K dependente que vem do fígado é o TAP, que é o tempo de atividade de protrombina, tá? Então, assim, quando as pessoas falam, faz um coagulograma. Então, assim, coagulograma engloba o que eu botei amarelinho ali, o TAP, o PTT, o tempo de sangramento e a contagem de plaqueta. Então, com isso, você consegue quando tem por exemplo, uma cirurgia de grande porte, que você quer ver se o doente não tem nenhum distúrbio de sangramento, é isso que você avalia. No entanto, do ponto de vista do fígado, o que você precisa avaliar é o TAP. Então, o que eu botei isso aqui? Vocês vão ter também aula disso. Existem várias classificações em relação a pacientes que têm insuficiência hepática ou cirrose, que são baseados em fatores clínicos e fatores laboratoriais. Então, essa aqui é uma das mais antigas, que é o critério de Child. Então, se vocês forem olhar na tabelinha, o que classifica ele como Child, que é uma classificação para cirrose. Olha o que tem no critério. Bilirrubina, albumina, o TAP, se ele tem ou não tem ascite, ou se ele já teve ou não teve encefalopatia. Ou seja, tem critérios clínicos, né? Ascite e encefalopatia, mas tem 3 critérios laboratoriais, ou seja, o laboratório faz parte da avaliação frequente, ou seja, se vocês forem rodar no ambulatório do fígado, né, vai estar lá na evolução, Child tanto, aí tem mais umas 3 ou 4 classificações de cirrose, eles vão falar para vocês na aula, mas eu botei só para vocês terem ideia onde que o exame laboratorial faz parte do contexto da avaliação desses doentes, tá? Isso é utilizado para saber onde que ele entra na fila do transplante, qual é o grau de cirrose que ele tem. Então, são critérios que você precisa de parâmetros laboratoriais, tá? Então, aqui a gente só está aumentando o nosso pedido de exame, né? Outro caso, tá? JOD, 43 anos, ardência urinária, 72 horas, aliviada parcialmente com anti-inflamatório não esteroide. Refere febre aproximadamente 24 horas a despeito de antibiótico prescrito por telefone pelo ginecologista. Procura serviço de emergência em função de dor lombar e febre de 39. E aí na emergência ela estava hipotensa, né? Como ela estava hipotensa, foi solicitado o hemograma e tinha uma leucocitose de 23 mil com desvio para a esquerda. Então aqui está outra questão aí do hemograma que a gente está avaliando a série vermelha. E aí, vocês querem pedir mais alguma coisa? Vamos falar da série branca, né? Então, a gente enfatizou nesse primeiro caso mais a questão da série vermelha aí por conta da anemia. A série branca, que a gente vai avaliar os leucócitos, a gente tem 3 classes, né? Granulócito, linfócito e monócito. E aí os granulócitos é o único, ele é granulócito porque ele contém grânulos citoplasmáticos, é um núcleo polilobulado e por isso também chamado de polimorfo nuclear, tá? Provém da medula, assim como os eritrócitos. Então, os neutrófilos compreendem 45% a 70% dos leucócitos, tá? Então, assim, a gente tem as funções dele, vocês têm imuno o quê? No terceiro? Terceiro e quarto, né? Então, vocês sabem isso mais do que eu, né? Teoricamente, né? Oi? Então... Mas a gente, depois vocês vão ficando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai esquecendo. Eu estou estudando imuno de novo, porque agora a gente... em todas as áreas, né? A imunoterapia avançou muito, né? Então, assim, quando começa a falar de alguns imunoterápicos, eu falei, caramba, meu básico, eu acho que eu não tive essa aula, entendeu? Aí eu tô tendo que... Eu comprei um livro de imunologia básica, tá do lado da minha cama lá, eu vou lendo aos pouquinhos. Agora eu não lembro... É traduzido, da mesma editora do Current.
Bom, eu gostei do livro. O livro é maneiro, tem umas fotos legais. Estou aprendendo várias coisas novas que eu acho. Ou eu nunca soube ou eu já esqueci. Eu acho que eu nunca soube, né? Porque tem umas coisas lá que eu vi, cara, acho que essa aula eu matei. Eu não lembro. Mas tudo bem. Então, fagocitose, agressão microbiana, situações... você olhar o hemograma, né? O pessoal antigamente que lia hemograma, o pessoal do hemato lia o hemograma. Hoje em dia a máquina faz a maior parte, né? Você consegue ver granulações tóxicas. E aqui eu vou falar algumas coisas desse conceito de desvio para a direita e desvio para a esquerda, né? E a gente tem os basófilos e os eosinófilos. Os linfócitos representam 20 a 35%, está relacionado à imunidade humoral e celular, tá? E os monócitos, na realidade, é o macrófago que está na circulação. Vou mostrar o hemograma aqui para vocês. Então, quando vocês olham lá um hemograma, o que é o hemograma normal, né? O leucócito normal, de 4 a 10 mil leucócitos. Então, antigamente, vinha só uma barrinha com os valores, né? Então, vinha assim, mono, linfócito, segmentado, bastão, meta, mielo e basófilo. E não vinha nada escrito. Hoje em dia já vem escrito, vocês não precisam decorar isso, tá? Mas o que o hemograma vai fornecer, o que vai ser importante, especialmente, vamos supor, no caso aqui de uma infecção, né? Então, assim, qualquer quadro infeccioso, teoricamente, você espera que você tenha aumento dos leucócitos, né? Então, assim, é um indicador de que você tem um indicador indireto de que você tem um quadro infeccioso em vigência. E pode parecer uma coisa banal, mesmo diante de tantos marcadores mais novos, os leucócitos entram na árvore de decisão de várias patologias. Ou seja, vou citar um exemplo agora, desse final de semana. Uma amiga minha, mãe de mora no meu condomínio, mãe do melhor amigo da minha filha. Teve um quadro de diverticulite perfurada, e aí ela mandou os exames, ela estava em Petrópolis, ela mandou os exames, mandou tomografia, mandou hemograma e tal, e aí, pelo que ela me falou, como teu leucócito está bom, você como está assim, eu acho que você vai precisar internar para fazer antibiótico venoso, mas assim, o leucócito entra na árvore de decisão da gravidade do quadro dela, vamos supor. Que ela mandou assim, não, meu leucócito está 80 mil. Aí eu falei, mas 80 mil você está mal, então. Só que 80 mil era da urina. Ela estava tão apavorada que ela não conseguia olhar o que era da urina, o que era do sangue. Eu falei, não, teu leucócito está 5.800, o que está na urina é outra coisa. Isso aí é alteração, esquece, isso aí é falso positivo por conta da diverticulite. Então, assim, ela tinha 5.800 leucócitos, não tinha febre, então isso entra na árvore de decisão. Então, assim, o fato de ter uma leucocitose tem implicação prognóstica de algumas patologias, tá? E aí, essa divisão é uma divisão clássica. Eu vou até contar uma historinha. Eu peguei a época como eu falei, que se lia hemograma. Eu tinha um tio que era médico do interior, assim, que seria como se fosse hoje um médico de família, que, na realidade, muito mais que médico de família, que naquela época ele fazia parto, ele tinha laboratório, ele lia hemograma, fazia exame parasitológico e tal, e eu vi ele lendo hemograma. Tipo, ele botava na lâmina, ficava uma assistente com umas bolinhas de gude, e ele ia rodando a lâmina e falava assim, eosino, basófilo, e ela jogando a bolinha de gude dentro de uma caixinha. E aí no final ele botava lá o percentual, quando chegava a 100 bolinhas, né, vinha lá o percentual, tá? Ó, botou 50 bolinhas no segmentado, 5 bolinhas no bastão, 20 bolinhas no linfócito, aí quando chegava a 100 ele terminava. Ele tinha lá o leucócito tantos mil, e aí ele botava lá tantos % de cada... que ele olhava na lâmina qual era cada... né, o basófilo, o eosinófilo. Isso é raiz total, né? Hoje a máquina faz isso. Mas a máquina nem sempre resolve todos os problemas. Tem casos que o pessoal... Vocês conversaram com o pessoal do hemato, o bom hematologista sabe ler um hemograma. Ele consegue identificar, tem algumas coisas que a máquina identifica errado. Quando você tem granulação tóxica, tem algumas pegadinhas que a máquina ainda não se resolve. O olho humano ainda é melhor, né? Então, o que a gente vê num quadro geralmente de infecção, né? A fase inicial, que a gente chama de infecção de luta, né? Então, por exemplo, quando você tem, por exemplo, uma infecção bacteriana, tipo basófilo e eosino, não participam nada de defesa de agressão bacteriana, né? Infecção parasitária, reação alérgica. Então o que a medula faz? Tipo assim, ela se adapta
para combater o que você, a injúria que você está sofrendo. Então, assim, ela vai concentrar para coisas que você precisa combater. Então, o que ela faz? Geralmente, basófilo eosino fica 0 e ela concentra em aumentar, né, os segmentados, que é o que vai combater o quadro infeccioso. Então, normalmente, olha lá, o leucócito de 18.500 tem 76% segmentados. Você vê, ó, linfócito está mais baixo, monócito também está mais baixo e concentrou ali no segmentado. E o que tem ali do lado do bastão? Então, assim, bastão, meta e mielo são formas jovens desses segmentados. Então, isso é o desvio para a esquerda. Ou seja, quando você tem uma leucocitose em que a medula começa a jogar formas jovens desses segmentados, quer dizer que, assim, ela não está dando conta. Então, isso indica uma gravidade do quadro infeccioso. Então, esse primeiro hemograma aí é uma leucocitose com desvio para a esquerda. Ou seja, tá vendo? O desvio para a esquerda é do segmentado onde eu botei o azulzinho ali, tá? Estão vendo ali? Segmentado, bastão, meta, mielócito e mielócito, tá? Então, você vê que o segmentado está aumentado e ele está com bastão acima de 10, ou seja, está desviando para a esquerda. E tem um meta que é para não ter nada. Isso é o desvio para a esquerda. O que é o desvio para a direita? É quando você tem do segmentado para lá. É quando você tem uma linfocitose. Então, assim, quando você tem leucocitose com linfocitose, se usa na gíria, teoricamente, um desvio para a direita. Seria daqui para cá. Então, é só isso. É desvio para a esquerda quando você começa a aumentar as formas jovens e desvio para a direita quando você tem, geralmente, linfocitose. Pode perguntar. Se a pessoa tem uma doença inflamatória numa região, sei lá, quadril, isso consegue... Pode aumentar o leucócito? É menos provável. Só se for, por exemplo, se não tiver quadro infeccioso, é menos provável disso gerar leucocitose. Se não tiver infecção, é pouco provável disso gerar leucocitose, tá? Se for só inflamação, tá? Você pode ter marcadores inflamatórios, eu vou falar deles, que não estão no hemograma, tá? Então você vê ali leucocitose, neutrofilia, né? Que você tem neutrófilo, desvio para a esquerda, as outras séries estão diminuídas, linfo e monocitopenia e aneosinofilia, que os eosinófilos estão baixos. Tá? Então, isso é a resposta do quadro infeccioso, em geral, infecção bacteriana. Tá? Existem outros marcadores de inflamação, que aí entra o que você está perguntando. Como é que é o seu nome? Pietra. Então, você pode ter marcadores, por exemplo, de artrite, né? Paciente que tem doenças osteoarticulares. Você não tem leucocitose, mas você tem outros marcadores de inflamação. O VHS é um deles, tá? Então, exame útil na avaliação de pacientes com suspeito de processos infecciosos, inflamatórios e neoplásicos, tá? Em geral, o pessoal da reumato que usa mais, tá? No entanto, anemia, macrocitose, gravidez, insuficiência cardíaca e hipercolesterolemia estão associadas a aumento, ou seja, falsear esse VHS para estar aumentado, ou seja, ele pode ser um exame sensível, mas não é nada específico, ele aumenta com um monte de coisa. No entanto, quando você tem valores acima de 100, VHS acima de 100, só 3 doenças que dão. Neoplasia, colagenose ou tuberculose. Então, se tiver um VHS muito aumentado, você tem que pensar nessas 3 patologias. E aí a gente evoluiu para outro marcador de inflamação melhor do que o VHS, que é a PCR, proteína C reativa. Tá? Um marcador de fase aguda, secreção predominantemente hepática, se inicia 4 a 6 horas depois de um estímulo. E a PCR tem uma meia-vida plasmática de 19 horas, e mesmo após um estímulo único, como trauma e cirurgia. E pode levar dias até retornar para o nível basal. Então, vamos supor, você fez uma cirurgia, operou o quadril, a PCR aumenta. Tá? Agora, se ele não tem infecção, essa PCR vai cair. Agora, se, por exemplo, você faz uma infecção no pós... Tanto vocês vão acompanhar pacientes assim no CTI, que o pessoal pede, às vezes, PCR a cada 24 a 48 horas, para acompanhar reinfecção, piora, enfim... especialmente o quadro infeccioso, né? Piora de quadro infeccioso, tá? Mas não é específico para a infecção. Tanto o processo inflamatório quanto infeccioso pode aumentar. No entanto, isso é outro dado interessante para a gente lembrar do que a gente falou no início da sensibilidade e especificidade. O mesmo exame, ele pode mudar a sensibilidade e a especificidade a partir de determinados pontos de corte, dentro do mesmo exame. Então, aqui embaixo está o exemplo. Então, por exemplo, você pega uma PCR acima de 50, esse valor sugere que seja um quadro infeccioso.
e acima de 100, uma sensibilidade de 80 a 85% para uma infecção bacteriana ou uma sepse. Ou seja, dentro de um mesmo exame, eu tenho valores a partir do qual eu estabeleço uma probabilidade maior de alguma patologia, tá? Então, isso é um outro dado importante para vocês começarem a entender também. Eu botei aqui no final, a PCR ultrassensível também está sendo utilizado, é utilizado como fator de risco cardiovascular. Isso é outra coisa que vocês vão ouvir, que às vezes vem na referência. Na PCR normal até tanto, aí o doente vê que é risco cardiovascular, porque a PCR baixinha, num doente que não tem uma inflamação ativa, ela pode estar aumentada por disfunção endotelial. Então isso acaba sendo um marcador, mas isso em valores mais baixos, tá? Mas vamos supor, o cara deu uma topada, aumenta a PCR. E aí se ele fizer o exame naquele mesmo momento, aquilo ali vai ter alteração, tá? Não adianta aqui, porque senão a gente... Só para vocês terem ideia daquilo que eu falei em relação à cirrose. Isso aqui é o SOFA. É um score que se usa em paciente de CTI, paciente crítico. Tem a ver com a gravidade, você estabelecer a gravidade do quadro que o paciente tem. Então vocês olham que ele avalia 5 pontos, né? A respiração, que é PO2 e FO2, ou seja, a troca gasosa, né? Isso é pela gasometria. A coagulação, que é a plaqueta. Alteração do fígado pelas bilirrubinas. Cardiovascular, se ele está hipotenso ou não, né? Se tem hipotensão, se ele está em uso de amina. O score de Glasgow para avaliar o sistema nervoso central e a função renal. Então, baseado nesses pontos, ele classifica a gravidade do doente, ou seja, ele está avaliando órgãos e sistemas que são importantes, né, e parâmetros que têm a relação com troca gasosa, coagulação e função hepática, tá? E doença cardiovascular, obviamente, né, que é... JS, 54 anos, motorista de ônibus desempregado. Casado, procura assistência no posto em função de cefaleia mais frequente nos últimos 6 meses. Região occipital. Sente cansado, mas dorme pouco. Às vezes sente perna cansada e cãibras. Nictúria 2 vezes nos últimos 6 meses. Ganhou muito peso nos últimos 10 anos, tem 1,68 m, mas pesa 93. Usa regularmente hidroclorotiazida, 25 mg em função de pressão elevada no exame da empresa há 3 anos. Antes de pedir os exames, quais são as listas de problemas desse paciente? Então, hipertenso, obesidade, o que mais? Pode falar, gente. Problema, não estou pedindo exame não. Qual é a lista de problemas dele? Você escolhe, pode botar o que você quiser. Maiara, né? Isso. Então, oi? Nictúria, muito bem. Nictúria, cansaço, hipertensão, obesidade, o que mais? Cefaleia, o que mais? Oi? Perna cansada e cãibra. Se quiser, você pode botar no lista. A lista de problemas vocês podem botar o que vocês quiserem. Tipo, coceira na orelha. Pode botar. Tipo, coceira na ponta do nariz. Choque que sobe e sai pela cabeça. Você escreve, você pode botar tudo que você quiser. Se depois você conseguir encaixar em alguma síndrome, ótimo. Se não, fica lá guardadinho. Não, eu falo isso, parece brincadeira, mas isso não é. Tipo, eu tenho pacientes que relatam queixas que eu absolutamente não faço ideia do que elas se relacionam. E, eventualmente, a gente descobre anos depois. Eu já tive vários casos assim. Aí eu falo, não, mas você já teve isso lá atrás, não sei o que, doutor, como é que você lembra? Eu falei, mas porque eu deixei anotado aqui que você tinha isso, entendeu? E aí se junta com outras manifestações que surgiram depois, entendeu? Isso faz parte. Então, assim, faz parte de você valorizar o que os doentes têm, né? Aí, assim, aí vai um outro ensinamento para vocês. Isso é importante para vocês. Tudo que o doente fala tem que ser valorizado. Vocês vão ter que saber ter o filtro de juntar o que é significativo, que ele não tem essa capacidade. E vocês frequentemente tendem a filtrar de acordo com o desejo. Isso é do ser humano. A gente tem crenças, tem enfim, preconceitos, tem várias coisas e você tende ou quer que o diagnóstico seja o que você acha que... Enfim... Vocês têm que se desfazer de todas essas coisas, porque o doente, eu estou falando isso porque eu vou citar um exemplo aqui específico que aconteceu agora recente no ambulatório.
os doentes têm, às vezes, são poliqueixosos e, às vezes, assim, você vai ter doente gente boa, vai ter doente chato, vai ter doente... enfim, você vai ter, assim como a sociedade é. Então, assim, os doentes também são assim. Só que, às vezes, esses doentes que têm muitas queixas, às vezes eles têm no meio daquilo, ele tem doença. E você pode estar perdendo as coisas por não estar valorizando. Então, eu estou falando isso porque há pouco tempo teve uma doente no ambulatório que ela entrou em remissão. Eu faço um ambulatório que tem muito paciente com doença de Graves, e ela entrou em remissão e ela é uma paciente muito poliqueixosa. Muito, não é pouco, não é muito. Então, assim, o residente, tipo, aquela paciente que chega, ela consome, o residente atende ela e termina a consulta, assim, parece que ele pô, tava na luta de MMA, assim, pô, professor, ela me pediu 10 mil coisas, não sei o quê, um monte de coisa que não tinha nada a ver com a consulta. Eu falei, ela é assim, entendeu? Você tem que saber, de forma educada, falar só, isso aqui eu não vou resolver aqui agora, enfim. E aí ela é essa doente, entendeu? E aí um dia ela chega na consulta lá, doutor, eu vim aqui porque eu voltei a ter isso. Aí ela falou as coisas que eu achei que podia ter a ver com o que ela tinha e pediu umas 10 milhões de coisas que não tinham nada a ver. Ela falou, olha só, essas outras 10 milhões de coisas esquece, eu vou te pedir o exame de novo para a gente ver se você voltou a ter o hipertiroidismo. E aí ela voltou, tipo, 2 semanas depois e tinha voltado o hipertiroidismo dela. Aí eu chamei os residentes e falei, só, fulaninha, lembra que vocês, quando vocês olham ela, vocês até correm de tão chata que ela é? Então assim, ela estava com a doença de novo. Então assim, o doente chato também tem direito de ser tratado, entendeu? Então assim, só que vocês têm que ter o filtro para saber pescar o que ele tem, entendeu? Então assim, eu estou falando tudo isso para vocês botar a lista de problemas, a queixa do doente, por mais absurda que seja, vocês botam lá, entendeu? Aquilo pode ter a ver com alguma coisa, como pode não ter nada a ver. E não tem nenhum problema você virar para o doente e falar só, eu não sei o que a senhora... Ah, doutor, por que eu tenho isso? Eu falei, não sei. Tipo, a gente não é obrigado a saber tudo, né? Mas a gente é obrigado a ser honesto com o doente, né? Tipo, a ser honesto e tentar fazer o que a gente tem de melhor para tentar resolver o problema dela. Falar assim, não sei o que você tem. Vou tentar te ajudar, vou estudar. Eu canso de falar isso para os doentes, aqui no consultório. O doente está pagando consulta e fala, não sei o que você tem não, vou ter que estudar, vou discutir com outra pessoa. Agora eu estou discutindo com a inteligência artificial, é melhor que discutir com o médico, entendeu? Garanto para vocês. A informação vem mais rápido, os caras não enchem o teu saco, entendeu? Já te dá artigo, enfim, é muito melhor. Né? Troca ideia é assustador, como é bom. Depois eu mostro para vocês como é que faz isso. Dá para ter a relação de que ele é obeso pela questão da altura com o peso. Sim. Mas eu devo fazer aquele cálculozinho para apontar de grau 1, grau 2, grau 3? Sim, você pode calcular o IMC para dizer obesidade grau 2. Então, eu vou falar para vocês na aula de semiologia endócrina. É legal você botar, você já classifica IMC de tanto, porque isso implica em conduta também, entendeu? O grau de obesidade, entendeu? Sim, quanto que deu o IMC? Não, 0,30 não. Então, é peso sobre a altura ao quadrado. O IMC, ele deve dar uns 30 e poucos de IMC. 30, isso. Tá? Então, vamos lá. Qual é a lista de... Vocês falaram, acho que a lista de problemas toda. Então, vamos lá. Hipertensão, obesidade, cefaleia, cansaço, nictúria... E aí, a pegadinha, né? Tipo, não esqueçam de incluir remédio. Então, usa diurético. Então, assim, como falei, o diurético ou qualquer remédio pode fazer parte. Então, aqui, paciente com sobrepeso, paciente com sobrepeso e nictúria. Que é normal vocês acordarem à noite? Vocês sabem o que é nictúria, né? Então, nictúria é acordar à noite para fazer pipi. É normal acordar à noite para urinar? Sempre tem alguém que fala que acorda e fica preocupado achando que tem alguma coisa, entendeu? O ideal é que vocês não acordem nenhuma vez para fazer xixi, entendeu? Mas, assim, no homem... E aí vai outra dica boa, assim, como é que vocês perguntam para o doente se isso é normal ou não. Uma coisa é o paciente que acorda porque ele tem vontade, ele acordou porque ele está com urgência e precisa urinar. Outra coisa é ele acordou exatamente. Então, assim, então às vezes o paciente acorda, eu acordei no meio da noite, aí fala, já que eu acordei, vou dar uma mijadinha, né? Então, assim, eles fazem, não é, já que eu tô aqui, faltam 3, 4 horas, tá um pouquinho apertado, você vai lá e faz, não tem nada demais.
né? Mas outra coisa é ele acordar porque ele está com vontade de ir ao banheiro. Isso é nictúria. Então isso não é normal, tá? Numa pessoa que, no homem, basicamente são duas coisas que dão nictúria. Uma é o diabetes e a outra. Oi? Próstata. E outra é problema de próstata, tá? Hiperplasia prostática benigna, tá? Porque você diminui a tua capacidade de esvaziamento e aí ele meio que urina por transbordamento. Ele não consegue esvaziar, fica com um resíduo dentro da bexiga, então a capacidade dele é menor, tá? No entanto, quando você tem nictúria, você tem que pensar que... E na mulher? Mulher pode ter nictúria sem ser diabética? Sim, grávidas. Então, em geral, grávida, né? Ou paciente, ou mulher que teve muitos partos prévios, né? Então, você tem frouxidão do períneo, né? Ela tem a uretra mais curta, né? Então, a capacidade de retenção dela fica menor, né? Então, ela pode acordar porque ela tem uma menor capacidade de reter a urina, tá? Mas, em geral, num paciente que está obeso, como você já calculou, o MC está de 30 e tem nictúria, a gente tem que avaliar se ele não está diabético, tá? Então, a glicemia de jejum é o exame, tá? Acima de 126 é o diabético, a gente tem intolerância de jejum, e o diabético pode vir com um diagnóstico por glicemia inequívoca acima de 200, ou seja, mesmo fora do jejum, se ele tem uma glicemia acima de 200, isso já é diagnóstico de diabetes, tá? A hemoglobina glicada era utilizada antigamente só para acompanhamento, mas hoje é utilizada para o diagnóstico também. Vocês sabem o que é hemoglobina glicada? É a glicação da hemoglobina pela hiperglicemia. Então, existe um valor normal, a partir de um percentual que é acima de 6,5, você faz o diagnóstico de diabetes. Então, ela representa 3 meses do controle glicêmico, quando a gente acompanha os pacientes diabéticos. Porque, basicamente, é a meia-vida do eritrócito, tá? Então, antigamente usava só para acompanhamento, atualmente a gente faz para o diagnóstico, tá? No entanto, é um principal parâmetro de controle da glicemia, tá? O teste de tolerância à glicose, antigamente a gente falava TOTG, é mais útil para gestante, né? Mas esse aí para vocês agora não é muito importante. A glicemia de jejum e a glicada está bem pedido, tá? Nesse paciente, apesar de dele não ter sintoma, é um paciente, vocês concordam, que tem alto risco cardiovascular, né? Obeso e hipertenso. Então, nesse doente, cabe você pedir um lipidograma. Pode falar, Nico. Posso repetir a TGGO, que é a sigla? Antigamente a gente falava TOTG, que era teste oral de tolerância à glicose. Agora é TTGO, é teste de tolerância à glicose oral. Isso aqui eu tenho que dar crédito para a professora Melanie, da Nutri, que ela briga comigo que eu ainda falo TOTG, porque eu sou velho e eu tenho dificuldade de mudar os termos que a gente aprende antigamente. Mas é teste de tolerância você dá destrozol e vê como é que fica a glicemia. Então, assim, o lipidograma você pede para avaliar o risco cardiovascular. Eu botei aqui umas alterações de ectoscopia de dislipidemias familiares, né? Chantelasmas, xantomas tuberosos, xantomas eruptivos, né? Que a gente vê mais raramente. Então, em geral, a dislipidemia é uma doença assintomática, né? Ou seja, você vê a alteração dos lipídios, mas aquilo não traz nenhum sintoma. E muitas das vezes você indica o tratamento e o paciente queixa, pô, mas doutor, por que eu vou precisar tomar remédio? Você vai tomar remédio porque isso vai te prevenir de ter uma doença cardiovascular. A gente calcula o risco dele ter um evento em 10 anos, dependendo de qual percentual que deu de risco nesse cálculo em 10 anos, ele tem indicação indiscutível de começar alguma medicação para baixar o colesterol. O que isso é importante hoje? Eu estou usando isso de uma outra forma hoje para os pacientes. Hoje a gente está numa época que estão se prescrevendo, né, hoje com medicina aí da internet, de Instagram, né, um monte de gente, um monte de pilantra falando um monte de besteira. E aí, assim, às vezes os doentes chegam para mim com 3 folhas de suplementos, com 10 milhões de vitaminas, e o único remédio que ele precisa é o remédio do colesterol e ele não toma. Aí eu falo assim, olha só, você está gastando dinheiro com um monte de coisa que não tem comprovação científica nenhuma, e a única coisa que eu tenho certeza que você precisa, que eu calculo lá o risco dele, que é o remédio de colesterol, você não quer tomar porque você ouviu na internet que remédio de colesterol dá dor muscular. E aí como que eu estou argumentando com os pacientes? Se você sair daqui sem uma receita minha de remédio de colesterol e você tiver um infarto daqui a 5 ou 10 anos, ou seja, daqui a 2 anos, a tua família pode me processar, porque eu não prescrevi.
Então, assim, minha obrigação é de passar. Se você vai tomar ou não, tipo, responsabilidade sua. Então, assim, a minha obrigação é te prescrever, te dizer por que você precisa. Se você não tomar, aí né, o risco seu. Você assumiu que não vai tomar porque uma pessoa da internet falou que dá dor muscular. Pode dar dor muscular? O remédio de colesterol? Pode. 10%. Mas, assim, 90% não tem. Então, você já vai para o remédio achando que vai ter efeito colateral e que você vai ter mesmo, tá? E aí, o lipidograma, qual é a grande questão? É basicamente para prevenir doença aterosclerótica, tá? Agudamente, os triglicerídeos também são importantes, porque eles têm risco de pancreatite, tá? Mas vocês têm que esquecer os valores de referência, como eu falei. Tipo, cada indivíduo tem fatores de risco distintos e, portanto, a necessidade de tratamento é baseada nesse risco de evento em 10 anos. Se ele for maior que 5%, ele precisa tratar, tá? Então, assim, a gente classifica... Vou passar isso aqui... Porque às vezes vem lá as referências, né? Então aqui eu botei o que seria os pacientes de baixo risco, risco intermediário, alto risco e muito alto risco, tá? Então, assim, existem vários fatores, desde fatores familiares, se ele já teve evento ou não, se ele já tem alguma evidência de aterosclerose subclínica. Então, vamos supor, o paciente fez um Doppler de carótida, tem uma placa. Então, ele já tem uma evidência de doença aterosclerótica, né? O paciente é hipertenso, a idade. Então, você vai juntando tudo isso e classifica se ele é de baixo. Então, por exemplo, paciente que já revascularizou o miocárdio, como a gente viu no outro caso, ela é de alto risco. Então, assim, o alvo do LDL dela, do colesterol, é muito diferente do de vocês que são jovens, né? O alvo do LDL de quem fuma e é hipertenso é diferente de quem não fuma e não é hipertenso. Então, você vai pesar todos esses fatores de risco para determinar qual é o alvo, né, desse colesterol de cada doente, tá? E aí, assim, vou começar a brincadeira da inteligência artificial. Se vocês pegarem todos esses casos, todos, a aula vocês vão ter acesso à aula. Se você recortar a aula e jogar nos... Pode ser, eu botei aqui o ChatGPT porque é o que eu uso mais. Mas assim, se você botar assim, solicite exames. Certinho. Conduta diagnóstica. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês precisam... a fronteira, como eu falei, a fronteira que vai impedir da inteligência artificial tomar o lugar do médico, saiu uma pesquisa tem pouco tempo da Microsoft sobre quais as profissões que estão sujeitas a ser exterminadas, né, sumirem, e as que vão permanecer apesar da evolução da inteligência artificial. As profissões que exigem contato físico, né, tipo, que exige, né, fisioterapia, enfermagem, né, cuidados, vão permanecer. Então, assim, o médico, ou seja, a fronteira que vai impedir que a inteligência tome o lugar do médico, entre aspas, é o exame físico. Ou seja, não tem como examinar a barriga, né, ou escutar, ter a percepção de determinadas questões. No entanto, tem algumas áreas dentro da medicina que vão embora. Então, assim, parcialmente. A médica que falou de inteligência artificial num congresso há 10 anos atrás de radiologia, que falou que a especialidade ia acabar, ela teve que ser escoltada para sair. O pessoal queria bater nela. E ela provou que ela estava certa. Hoje em dia eu boto o laudo de raio-x que eu recebo de paciente meu no ChatGPT, ele dá melhor do que o laudo do médico. Eu vejo criança, estava falando com a Fátima, eu vejo criança para crescer. E eu peço idade óssea. Vou dizer 90%, mas não é infrequente o laudo ver errado. Não é nem um demérito, só um demérito ao radiologista, assim. Dar o laudo de um raio-x para o radiologista, na cabeça dele, é uma coisa menos importante que um laudo de uma mamografia, que ele está avaliando um câncer de mama. Então, assim, para ele, entre ser 8 anos e meio, 9 ou 9,5, aquilo para ele é um detalhe que talvez não seja muito importante, mas para a gente é. Isso muda a expectativa da estatura da criança. Então, assim, você bota no ChatGPT e dá o laudo certinho. Ou seja, o laudo da minha idade óssea eu não preciso mais do radiologista. Na verdade, eu nunca precisei, porque eu mesmo dou. Eu tenho o Atlas e eu mesmo dou o laudo, para não errar na conduta. Mas alguns exames podem ser feitos por um técnico e a inteligência artificial dá o diagnóstico. Sinto muito, mas é a verdade. Então, assim, vocês estão numa era que algumas coisas eu acredito... aí, assim,
Só o futuro vai dizer. Eu acho que algumas coisas até de avaliação clínica vai ser substituído. E aí vai um clamor por vocês. Vocês precisam melhorar o nível. Assim, o nível dos médicos está muito ruim. Está assustadoramente ruim. Isso está triste. Assim. A quantidade de reclamação que a gente recebe dos pacientes, e não estou falando só, não é nem uma questão serviço público, privado, em todas as áreas. Assim. E aí, minha esposa aqui da pediatria do IPPMG, ela é coordenadora da residência de pediatria. E aí ela participou lá de um evento que mostraram uma avaliação em que os pacientes compararam o atendimento de uma triagem de hospital entre o médico e a inteligência artificial. Ou seja, você chega numa triagem, senta na frente de uma tela, o que você está sentindo? Eu estou com dor na barriga. Aí o negócio escuta e vai te fazendo perguntas a partir daquilo ali. Quem que você acha que ganhou? Óbvio, inteligência artificial. Os pacientes preferiram a inteligência artificial. Tipo, não só foi... E o pior, aí que é a questão que eu falo para vocês, foi mais acolhedor. A inteligência, além de ter a capacidade de identificar as coisas, os doentes falaram que foi mais acolhedor. Por quê? Os médicos não estão olhando na cara do doente. Todos vocês já tiveram experiências com médico que ou não olha na cara, ou não dá importância para o que você faz, ou não te examina. Isso, sim, não te examina. Aí, já que você está falando isso, eu atendi um ortopedista no consultório, essa história é engraçada. E aí acabou a consulta, um diabético. Eu falei, não, vão ali que eu vou examinar. Eu falei, não precisa não. Eu falei, não, eu preciso examinar o senhor, vão lá. Aí examinei um exame físico normal, que vocês vão saber fazer no final do 5º período. Aí ele falou, o senhor gosta de examinar, hein, doutor? Eu falei, não, foi um exame normal. Aí ele falou, vou contar uma piadinha pro senhor. Eu falei, pode contar. De ortopedista, né, de ortopedista. Que é isso aí que você falou. Disse que o cara chegou no final da consulta, né, nem tinha encostado. Aí falou, pô, doutor, mas o senhor vai fazer tudo, colheu, me fez as perguntas, vai passar o remédio e nem vai encostar a mão em mim? Aí ele, pois não, aí ele continuou escrevendo, encostou a mão no paciente. E é isso, entendeu? Ninguém corre. Esse caso que eu contei para vocês da minha amiga com diverticulite perfurada, eu perguntei para ela, te examinou? Eu falei, Marcos, não encostou a mão na minha barriga. Aí assim, que é o que eu falo, assim, você está numa emergência lotada, você não precisa fazer o exame, você não vai fazer exame neurológico, ficar palpando todas as cadeias linfonodárias, mas o cara que chega com dor na barriga, porra, examina a barriga do doente, cacete. Né? Não dá, tipo, a pessoa com a diverticulite perfurada tem que ter examinado a barriga, entendeu? Tipo, você direciona para aquilo que é o problema do doente, você não precisa fazer tudo, mas isso não pode passar, entendeu? Então essa é a fronteira que vocês não podem deixar morrer, entendeu? Tipo, na hora que isso morrer, o robô vai tomar conta e vocês vão perder o emprego de vocês. Espero que nessa hora eu já não esteja mais aqui. Mas, enfim. Mas eu acho que eu ainda vou estar. Que vai estar mais perto do que a gente imaginava, tá? MBT, tentar acelerar para a gente acabar. MBT, 54 anos, hipotiroidismo, hipertenso, controlado. Essa história é legal. Controlado com bloqueador de receptor da angiotensina. Procura emergência após 3 dias de dor torácica, iniciou subitamente durante o dia. Média intensidade, arcos costais à direita e que piorava a inspiração profunda, uma dor pleurítica. E aí? Chegou na emergência e vocês que são o médico lá da emergência. Oi? BRA. Bloqueador de receptor da angiotensina. É valsartana, é tipo inibidor da enzima conversora. É um antihipertensivo, tá? Então ele está 3 dias com uma dor torácica, começou súbito, média intensidade, arcos costais, mas incomodou e piorava a inspiração, ele resolveu ir para emergência. E aí? Agora está na hora daquele teu exame. Só estou te dando essa dica. Então é isso, né? Sim, isso é um bom ponto. Então, então vamos lá. Numa pessoa com fator de risco, acima de 40 anos, qualquer dor entre a cicatriz umbilical e o queixo, até que prove o contrário, você tem que afastar que ele não está infartando. Tá? Então, assim, se a dor motivou ele para emergência, então você tem que rodar um eletro e pedir uma enzima cardíaca. Mesmo durante 3 dias. Eu acabei de perder um amigo de 48 anos que ficou infartando 3 dias e não procurou emergência.
Quando eu procurei emergência, a troponina dele estava em 1800. Parou na emergência e morreu. 48 anos. Então, assim, dor entre a cicatriz umbilical e queixo, até que prove o contrário, acima de 40 anos, roda um eletro e faz uma enzima cardíaca, tá? Então, assim, existe protocolo de dor torácica, de emergência, e o protocolo inclui eletro e enzima, tá? Mas você lembrou bem que não está muito típico, né? Tipo, tem 3 dias e tal, né? Quais os exames, né? Então, nesse caso aqui, a enzima está bem pedida, tá? Então, assim, teoricamente, a enzima principal é a troponina, tá? Mas aqui eu incluí os marcadores de inflamação. Oi? É a troponina que, tipo, além de estar no sistema cardíaco, também está em outro. Ela não é específica. Então, a troponina é específica, é mais específica. Então, eu botei, então, a CPK não é específica, ela pode estar presente no músculo. A mioglobina também não é tão específica, mas a principal é CKMB e troponina. Mas hoje o marcador principal é a troponina. É o que é mais específico da injúria miocárdica. Então aqui eu botei as 3 principais, mioglobina, CKMB e troponina. E o tempo. Né? Ali está o tempo em horas, tá? Das enzimas cardíacas. Então, por exemplo, nesse paciente que já tem 3 dias, então já tem mais que 72 horas, então a mioglobina é a que sobe mais precocemente, mas cai mais rápido, tá? Então você vê que pelos 3 dias que ele já foi, teoricamente a mioglobina já não serve muito. Mas a troponina ainda continua positivo. Então, assim, ali está bem pedido uma CKMB ou uma troponina, tá? Só que então esse paciente, ele é um juiz, hoje ele até foi no meu consultório há pouco tempo, hoje ele é desembargador. Protocolo de dor torácica na emergência, eu sou de Niterói, ele foi para o Niterói DOR, né? E o protocolo foi negativo. Tomografaram ele, tinha uma imagem pulmonar que sugeria uma pneumonia. E aí internaram ele para fazer antibiótico, mas ele não tinha febre, não tinha nada. Só que, como ele era na época ele era juiz, a mútua, que é o convênio dos juízes, tem os supervisores. O que o supervisor da mútua faz? Ele passa no hospital para ver se o hospital não está travando o doente para ganhar mais dinheiro. Né? Porque, assim, os planos de saúde estão muito caros, e aí o que o hospital faz? Você tem uma dorzinha abdominal, eu te deixo internar lá uma semana para cobrar do plano. Aí a mútua é esperta, ela é malandra, ela tem os supervisores, eles passam, olha só, completou 3 dias de antibiótico, termina esse antibiótico em casa. Aí o supervisor da mútua foi lá, achou que ele estava bem, e falou, olha só, vou te liberar, seu fulano de tal, vou falar o nome dele. E aí ele falou pro fulano de tal lá, pro supervisor, falou assim, pô, mas hoje eu dei uma escarrada, saiu um pouquinho de sangue. Mesmo assim eu posso ir embora? Foi pouquinho, pode ir embora. Liberou. E aí? Vocês liberariam também, não? Não. Não? Só porque ele escarrou um pouquinho de sangue? É sinal de alarme, né? Normal. 3 dias com dor torácica e saiu um pouquinho de sangue, 3 dias. E aí, o que ele tem? Aí tem uma imagem pulmonar. Oi? E aí, gente? Vamos lá. Ele tem uma imagem pulmonar que sugere pneumonia. Então, não teve febre. Sim. Então, pode ser que essa imagem que sugere pneumonia pode não ser pneumonia, sim algum tipo de lesão que teve na região pulmonar. E aí estava presa, digamos assim, e por algum motivo agora ele está conseguindo colocar para fora. Eu não liberaria o paciente, não. Parabéns, é isso mesmo. Só faltou... Teu raciocínio foi maravilhoso, só falta dizer o que é. Oi? Não tem motório. A tomografia veria. Tem uma imagem no parênquima pulmonar. Aí eu vou dizer para vocês, se vocês pegarem só aquele iniciozinho da história e bota no chat GPT que ele dá o diagnóstico na hora. Poderia ser embolia? Muito bem, embolia pulmonar. O que ele fez? Ele teve alta e ligou para a cardiologista dele. Aí ela falou, fulana, não posso falar o nome de ninguém, que senão fica feio, né? Aí ela falou assim, volta na clínica, faz uma angiotomografia. Aí fez uma angio-TC, confirmou a embolia pulmonar. Fez a Doppler de membro inferior, não tinha nada, ele fez uma embolia pulmonar in situ. Aquela imagem do pulmão era ele fez a embolia pulmonar, deixou de chegar a sangue, ele fez como se fosse uma necrose ali mesmo, do parênquima pulmonar, que acharam que era uma pneumonia, entendeu? E aí, qual era o exame que vocês tinham que pedir? Já ouviram falar de dímero D?
Já? D-dímero ou dímero D é um produto de degradação da fibrina pela plasmina, tá? O diagnóstico da trombose venosa profunda e do TEP, tá? Ele é detectado 1 hora após formação do trombo e permanece elevado em média 7 dias, tá? Os níveis elevados têm sensibilidade maior do que 90% na identificação da embolia. E você precisa confirmar, obviamente, com outro exame estrutural, né? Com cintilografia ou angiografia. No entanto, ele é baixa, ele tem, lembra lá do início, baixa especificidade, ou seja, ele pode dar alto em outras coisas. Então, olha só, infarto agudo do miocárdio é o problema. Também pode aumentar dedímero, sepsis, neoplasia pós-operatório, coagulação intravascular, anemia falciforme, insuficiência cardíaca e pneumonia. Hoje em dia tem protocolo de risco para avaliar a embolia pulmonar. Tem alguns protocolos que você dá uma pontuação na árvore de decisão. Isso que eu estou falando, a inteligência artificial vai fazer isso. Tipo, quando eu botei o caso, pelo tempo, ele já fez a análise e ele falou, eu botei isso, solicite um exame aí, tipo, aí eu falei, pede um dedímero, tipo, ele já pediu para solicitar um dedímero, a primeira hipótese dele foi embolia pulmonar, entendeu? Ou seja, esse cara é juiz, ficou 3 dias internado e teve alta pelo supervisor da mútua. É porque esse cara é muito gente boa, porque ele podia ter processado não só o supervisor, como o hospital, né? Ele é muito tranquilo, assim, mas, ou seja, todo esse erro, entre aspas, com a IA não teria acontecido. Triste, né? Isso aqui, pô, lá não aguento mais falar de Covid. MS, 72 anos, está acabando. Diabético há 20 anos, FA crônica, sequela de AVE embólico, sequela motora discreta, funcionalmente independente até 3, 4 anos. Esse paciente morreu tem pouco tempo. Posso até falar o nome dele, seu Mário. Gente boa, era um médico. Hiperplasia prostática benigna, faz uso regular de Eliquis, que é um anticoagulante, enalapril, uma insulina, Combodart, que é o remédio para próstata, e quetiapina, que é um antipsicótico. Há 3 meses, a esposa refere piora progressiva de cansaço para mínimos esforços, como higiene pessoal, eventualmente até para se alimentar. Procurou, olha o bizarro, isso é tudo verdade, tá? Não inventei nada não. Procurou 2 emergências em um mesmo dia, sendo a primeira indicar a internação na UTI, na segunda liberaram e deram alta. Aí como que a pessoa fica? A esposa dele é a enfermeira. Aí eu fui examinar ele na casa dele, tá? Ele estava sonolento, respondendo de forma coerente, a pressão de 110 por 60, frequência respiratória de 22, entre 22 e 28, nítidos episódios de apneia do sono, e fazia a saturação dele cair para 80, ficava entre 88 e 96. Ritmo cardíaco irregular, com hipofonese, sem urgência patológica e estertores nas bases. Na época a gente ainda estava saindo de Covid, com o negócio tinha tomado um reforço de vacina de Covid. Deixa eu botar mais coisa aqui. Aí eu vou botar aqui a tomografia de tórax que ele fez numa das emergências, tá? Pecando derrame pleural bilateral com atelectasias restritivas em contato, opacidade fibroatelectase nos lobos inferiores. Imagem vidro fosco nos lobos inferiores associada a espessamentos de septo e broncos. Não há áreas de consolidação, linfonodos e aumento da área cardíaca. E aí? O que vocês acham que esse doente tem e o que eu peço de exame? Uma boa hipótese, insuficiência cardíaca. Mas essas alterações do pulmão justificam a insuficiência cardíaca? Por que você acha que é insuficiência cardíaca? Essas imagens não são de congestão, mas assim, a atelectasia não tem a ver com congestão, derrame pleural até pode. Vidro fosco em lobo inferior associado a espessamento não é uma imagem muito típica de congestão. Parece que tem outra coisa aí, mas é uma possibilidade. Não tem nenhuma consolidação e tem um aumento de área cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma boa possibilidade. E aí? Alguém pensa alguma outra coisa? Todo mundo concorda com insuficiência cardíaca? Como é que é seu nome? Rafael. E aí, como é que você tira essa dúvida? Tem algum exame que você possa pedir para te ajudar? Então a hipótese está perfeita, assim. A principal hipótese é a insuficiência cardíaca. Ele tinha umas alterações do pulmão, ele
pode ter feito... ele tinha vacinado recente. Eu cheguei a ver alguns pacientes que faziam umas reações intersticiais pós-vacina de Covid. E às vezes, na época que o pessoal já estava vacinado, eles faziam, às vezes, um quadro meio subclínico que às vezes confundia. Mas eu não sabia exatamente o que era. E esse exame, vocês já ouviram falar de BNP? Nunca ouviram falar de NT, pró-BNP? Vou mostrar para vocês. Eu pedi vários exames para ele, incluiu um BNP. O dele veio 3.144. Só para vocês terem ideia, um paciente ambulatorial, o valor normal é abaixo de 125, tá? Se o paciente tiver um clearance abaixo de 60, né, da taxa de filtração glomerular, você afasta que ele tem insuficiência cardíaca se tiver menor do que 1.200. O dele veio 3.000. Tá alterado, né? Então, BNP ou NT pró-BNP são resultantes da clivagem do pró-BNP, são peptídeos natriuréticos secretados pelos miócitos ventriculares em resposta à sobrecarga de volume ou de pressão. Então, lembra lá naquele início quando você tem, qual exame que eu consigo avaliar? Então, assim, a troponina se avalia a injúria do infarto, mas o BNP é um marcador que eu consigo avaliar a insuficiência cardíaca, né? Então, tem alguns fatores que interferem: idade, disfunção renal, anemia, sexo, obesidade, tá? Então, o BNP, sem ser um NT, pró-BNP, acima de 100, tem uma acurácia superior a critério clínico e equivalente a achados clínicos mais laboratoriais que detectem incremento da área cardíaca. Ou seja, você tem um BNP, você fecha o diagnóstico, não tem dúvida que é insuficiência cardíaca. Então, você tem que tratar como insuficiência cardíaca. Ou seja, eu tenho um marcador sérico que me tira essa dúvida. E aí, por que eu botei esse caso? O exame físico dele não era muito típico de insuficiência cardíaca. Eu sabia que ele tinha fibrilação atrial, mas ele não tem um exame rico, assim. Aí entra aquela questão que eu conversei com vocês, das limitações do exame físico, né? Vocês vão aprender quais são as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca ventricular esquerda, insuficiência ventricular direita. Às vezes o exame físico é meio pobre, assim, você fica meio na dúvida, né? Então o exame laboratorial pode te auxiliar, tá? Isso aqui pula, Covid não aguento mais. E aí, acho que é o dos penúltimos, é o último ou penúltimo, que é o último ponto, que é a procalcitonina. Procalcitonina é um novo marcador que se usa para avaliar a infecção, especialmente as infecções bacterianas. Na época que você, tipo assim, especialmente nesses casos eu ia até botar um outro caso de uma paciente nossa que estava internada, que a procalcitonina seria maravilhoso, mas assim, quando o paciente tem alguma imagem pulmonar, algum quadro infeccioso, e você está na dúvida se é viral ou bacteriano, a procalcitonina é maravilhosa, porque a procalcitonina consegue separar os quadros virais dos bacterianos. O que é a procalcitonina? Ela tem uma elevação rápida. O que acontece? Eles viram que... Vocês sabem o que é a calcitonina, né? Calcitonina vem das células parafoliculares, né? Tem a ver com a minha área. No entanto, em algumas, em quadros infecciosos, especialmente infecção bacteriana, algumas citocinas fazem com que os tecidos passem a produzir procalcitonina. E tem a ver com infecção bacteriana, não acontece infecção viral. Então, independente de tecido, ela está relacionada à infecção bacteriana mesmo, entendeu? Então, assim, você tem um quadro lá pulmonar, você está na dúvida se é viral ou bacteriano, você tem uma procalcitonina, você sabe que é bacteriano, ou seja, isso te indica começar antibiótico. Então aqui está meio que um resuminho da procalcitonina, tá? É um biomarcador específico para infecção bacteriana e sepsis, tá? Tem uma cinética rápida, tá? Começa a elevar em 3 a 6 horas, com um pico de 24 a 48 horas, tá? É superior à PCR, então você consegue fazer diagnóstico mais precoce, né? Então tem a interpretação ali dos valores normais, tá? Então serve para diagnóstico de sepsis, avaliar se a infecção é bacteriana ou viral e guiar a antibiótico terapia. Existem algumas limitações, aquela questão do falso positivo, né, da sensibilidade, da especificidade. Trauma, queimadura e cirurgias maiores pode aumentar um pouquinho a procalcitonina, né? E esse surviving sepsis, que na realidade é um órgão que dita a conduta em relação a sepsis. Ele não recomenda usar procalcitonina para o início, mas ele aceita que você pode utilizar para desescalonar a antibiótico terapia, ou seja, você tratou o doente, a procalcitonina normalizou porque essa infecção está resolvida, ou seja, você não precisa estender muito mais tempo da antibiótico terapia. Então, um marcador maravilhoso para você ditar a antibiótico terapia ou não, tá? Certamente não tem aqui no fundão, tá? Então, tá final. Então, assim, seja criterioso na solicitação dos exames, tá?
saiba interpretar os exames solicitados, aquilo que eu falei no início, se vocês não souberem por que vocês estão pedindo, não pede nada, tá? Suspeitou, investiga aquilo que eu falei da lista de problema, tipo assim, por mais absurdo que vocês acham que seja uma queixa, inclui nas queixas, aquilo pode ser útil eventualmente para o diagnóstico, tá? Os exames, teoricamente, são complementares, tá? Mas eu sempre boto um adendo aqui, não sejam teimosos, né? A vaidade médica leva paciente ao óbito. Eu já vi muito paciente morrer porque o médico era teimoso, tá? Isso é muito feio. Tenha consciência da limitação tanto do exame físico quanto dos exames laboratoriais, tá? Sempre considere custo e o risco de um exame em relação ao benefício que esse exame vai ter para o doente, tá? Bom senso e sabedoria são armas poderosas para o diagnóstico. E alguns exames laboratoriais têm se mostrado como ferramentas muito úteis para melhor manuseio de algumas patologias, tá? Então, eu botei aqui no final alguns, assim, vocês, eu acho, assim, aí vai algumas dicas e algumas orientações para vocês. Você utilizar as ferramentas já tendo conhecimento é completamente do que você usar a ferramenta para adquirir conhecimento. Porque eles cometem erros, entendeu? Então, assim, eu já tive essa experiência, assim, que eu falei brincando com vocês que eu já discuto, às vezes, com a inteligência artificial, já era da minha prática, eu termino o atendimento, eu pego o exame que o doente mandou, que está na tela do computador, jogo para a inteligência artificial e boto um resumo do caso e ele é maravilhoso, porque, assim, ele pode pescar coisas que você deixou passar, ele te sugere coisas, especialmente em um doente que tem muitas patologias associadas, em que você usa muitos remédios, você pode ter interferência de medicações em relação a resultados de exame que você deixou passar. Então, se você utilizar como uma ferramenta para te auxiliar, é muito bom. No entanto, vocês não podem utilizar isso como uma base de você adquirir conhecimento, tá? Mas, assim, eu sugiro que vocês comecem, quem não usa, comece a usar, porque, assim, vai ser a realidade e tá batendo aí na cara de todo mundo, né? Quem não usar isso aí vai ficar para trás. E, assim, eu acho que pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar todo mundo, né? A gente como médico e os pacientes para que o diagnóstico... Então, assim, façam esse exercício. Peguem a aula, a primeira informação que eu botei do caso e joga lá para vocês verem. E bota assim, solicite exames. Ou quais as hipóteses diagnósticas? É batata, ele vai ser... Esse caso da insuficiência cardíaca, né, que ele... Como é que é o seu nome mesmo? Rafael, que o Rafael falou, quando eu fui ver, eu fiquei muito na dúvida. Falei, cara, será que insuficiência cardíaca? Tanto que eu pedi um exame para ver. Mas quando veio o BNP, eu falei, não, insuficiência cardíaca mesmo, a gente começou a tratar. Então, assim, essa agilidade, a inteligência artificial pode acelerar esse processo diagnóstico, te direcionar para pedir melhor alguns exames, entendeu? Então, isso eu sugiro que vocês comecem a testar, porque cada um tem vantagens e vão surgir ferramentas novas específicas para cada um dos médicos. Então, olha só, a alerta que eu dei para vocês, eu fiz esse slide ontem. Eu digitei inteligência artificial e diagnóstico no PubMed. Olha quantos artigos veio. 136 mil. Isso é inteligência artificial e radiologia, 33 mil artigos. Inteligência artificial e decisão clínica, 19 mil artigos, tá? E aí, o que é legal, que é aquilo que bate com o que eu falei para vocês. Vocês vão ver, falando de tudo, falando a favor, falando contra. O que parece que tem, assim, para solicitação dos exames e uma conduta inicial, a inteligência artificial é muito boa. No entanto, aonde que ela ainda está perdendo? Quando você discute com o especialista, a acurácia dos especialistas ainda é melhor. E eu já posso falar por experiência própria, quando eu discuti com ela coisas que são da minha área principal de conhecimento, tipo, coisas que dentro da minha especialidade eu estudo mais. Eu fui corrigindo vários erros dele. Falei, não, isso aqui que você falou tá errado. Realmente, isso tá certo. Aí ele vai e corrige, entendeu? Tipo, ele é aquele cara que se convence fácil né, de que ele tá falando besteira, entendeu? Aquele cara que fala um monte de coisa. Aí eu falo, não, isso aqui você tá falando... E, inclusive, algumas coisas eu corrigi ele falando o artigo. Falei, inclusive tem um artigo dele que fala isso. Aí ele realmente, aí ele vai e busca na internet o negócio e vai melhorando, entendeu? Então, assim, as coisas mais específicas os especialistas conseguem acertar, mas saiu, se eu não me engano, um trabalho do New England comparando casos difíceis. Então, por exemplo, síndromes raras. São coisas assim, coisas que a gente tem muita prática. Então, assim, a decisão nossa ainda é muito boa. Que eu falo,
decisão de quem tem experiência em determinadas áreas. Mas, por exemplo, as síndromes raras, ninguém tem muita experiência. Então, assim, você pegar banco de dados em que, por exemplo, minha esposa... eu vou falar isso na aula de semiologia endócrina. Tem um aplicativo, chama Face2Gene, que é o rosto e o diagnóstico genético. Você tira... Eu peço autorização para as mães, né, os pais no consultório fazer isso. Você tira a foto da criança e dá algumas informações. Então, porque as síndromes genéticas têm muita diectoscopia, né? Tipo, alteração, formato do rosto, como que é a implantação da orelha, o aspecto do hiperteliorismo, tem vários dados. Então, você bota o rosto e bota alguns dados, ele diz as síndromes. É surreal. Tem algumas síndromes que eles erram quase nada. E já tem trabalho mostrando a capacidade desse aplicativo fazer o diagnóstico. Então, tem algumas síndromes que ele não erra. Você bota a fotinha e bota alguns dados. Por exemplo, síndrome de Turner, tem baixa estatura. Aí você bota baixa estatura, não sei o que lá, e tira a fotinha. Pimba, bota lá 80%. Probabilidade número 1, síndrome de Turner, ele não erra. Então, assim, a gente tem que usar isso ao nosso favor, então vão ter aplicativos específicos para determinadas coisas, mas para conduta, né, essas coisas iniciais, a minha previsão de que no futuro a triagem não vai precisar mais de médico, entendeu? Tipo, a inteligência artificial vai fazer, mas a gente não pode perder essa fronteira de um bom exame físico, vocês saberem, porque isso não vai ser substituído. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado.